gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo esse vídeo. Esse é o do Quarto Pro Ateliê. E antes da gente começar, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa aquele like pra gente que ajuda muito. Manda o vídeo já de boa fé, compartilha para sua tia, para sua mãe, para aquele amigo, pro boy. É isso. Bom, para quem está vindo aqui pela primeira vez no canal, meu nome é Guarido, eu sou curadora e pesquisadora de arte, focada em arte brasileira, e eu apresento aqui toda quarta-feira, às 8h30 da noite, uma conversa nova com um artista sobre uma obra ou uma série. E hoje nosso convidado é o Pepe Lemes. O Pepe nasceu em 1994 em São Paulo, cursou pós-graduação Lato Sensu em Práticas Artísticas Contemporâneas em 2017 e graduou em licenciatura em Artes Visuais, ambos pela Fundação Armando Álvares Penteado em 2016. É professor de artes no Ensino Fundamental 2 e Médio da Prefeitura Municipal de São Paulo. Também possui uma produção como artista, realizando uma pesquisa sobre as relações e atravessamentos que ocorrem em uma prática híbrida do artista como professor, do professor como artista. Tem desdobrado essa prática para além da sala de aula em exposições, ensaios e publicações independentes, trabalhos colaborativos e grupo de estudos. E com isso eu chamo nosso artista de hoje, o Pepe. Oi, Pepe, tudo bem? Oi, oi. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui. Ai, obrigada. E aí, Pepe, conte-me mais sobre você. Conta um pouquinho de como você chegou às artes, basicamente. Fazer faculdade e toda essa trajetória. É uma história um pouco comprida, né? Mas vamos lá. A gente tem Pra gente se tempo. amarrar no Fique em final. paz. Eu comecei assim, quando eu era mais novo, estudante, eu gostava na escola, né, na educação formal, antes de Uhum. fazer entrar na faculdade, já gostava muito de desenhar. Eu gostava muito das aulas de artes, tinha esse hábito do desenho que me interessava bastante. E aí, me formando no ensino médio, eu pensei em seguir fazendo faculdade de artes por esse interesse óbvio, né? Mas sem saber e sem entender o que envolvia o que era uma faculdade de artes, né? Não tinha o hábito de ir em museu, não tinha o hábito de ver exposição, mas tinha o hábito de gostar de desenhar. E aí eu prestei o vestibular na FAP, passei, consegui bolsa e comecei o curso e aí me deparei com uma série de descobertas sobre o que seria uma faculdade de arte que não era bem o que eu imaginava. Mas foram os desafios que eu fui topando e fui gostando, né? No início não era o que eu imaginava, mas o que eu fui encontrando eu gostei de encontrar lá. E aí durante minha formação, né, na FAP, teve um momento que eu tive que optar o que eu queria fazer, se eu ia seguir com bacharelado ou com licenciatura. E aí eu escolhi por licenciatura, porque durante a faculdade eu fui vendo e pensando sobre o que eu iria fazer com o diploma de artes, por mais já estar durante a faculdade, ter conhecido o meio, me familiarizado com esse meio, eu não estava ainda confortável de estar dentro dele, sendo de algo que eu não conhecia, né? Que Uhum. era, acho que algo que o diploma do bacharelado ia me dar, ia falar assim, ah, você é artista, parabéns, e tá, e o que eu faço com isso? É como eu me Não sinto, preciso do viu? diploma para ser artista. Eu não sou artista, mas eu me sinto assim. Você é curadora, o que eu faço com isso? Então, não sei. E aí, licenciatura, saindo com diploma de licenciatura, para mim ia ser algo de, tá, eu saio e vou dar aula. Minha mãe é professora, professora de português, então já é um universo que eu já conhecia, né? Já era da minha rotina, da minha convivência familiar, desde criança Imagino. crescendo nesse ambiente de escola, né? Sendo aluno e sendo filho de professor. Então, escolher fazer licenciatura para mim foi uma escolha meio que óbvia, né? Uma escolha prática. E aí, durante a licenciatura,
que aí que eu acho que meu trabalho começou a acontecer e começou a rolar, né? Não que antes eu não produzisse, mas eu acho que minha produção começou a tomar a forma que ela tem hoje, nesse momento que eu entro na licenciatura e começo a ter as disciplinas de educação, de pedagogia e dos estágios de observação, né? Que eu tenho que voltar para a escola, agora não mais como aluno e como estagiário, como professor. E aí isso foi um desafio, porque gostava do ambiente das artes, gostava do ambiente de produção, de ateliê, Uhum. só que agora estudando e tendo que trabalhar no estágio, eu fiquei com um tempo muito mais reduzido e com menos espaço, menos agenda de ter trabalho de ateliê, né? De ter o trabalho artístico, assim, né? Por assim dizer. E aí tomei isso como um desafio, de que eu queria continuar produzindo e estava gostando de ter voltado para a escola, né? Uhum. Então, esse desafio foi mesmo de como conseguir entender e como conciliar essas duas práticas, né? Do professor e do artista, né? Então, minha pesquisa foi desenvolvendo a partir desse interesse. E junto com esse interesse, também tinha essa minha grande vontade de desenhar, né? E aí, quando eu volto para a escola, por ser professor de artes, já tem a expectativa das crianças, dos alunos, né? De que, você é professor de artes, você desenha muito, né? E aí, quando você pede para eles desenharem, você convida eles ao desenho, eles sempre estão num lugar de insatisfação, de, eu não sei desenhar, não consigo, enfim. Só que para mim foi um grande choque, porque era o tempo todo, né? Se está desenhando dentro daquele espaço. Rabiscando as mesas, rabiscando as paredes, rabiscando as portas, rabiscando o caderno, né? Usando as últimas páginas do caderno para ficar fazendo desenhos e declarações de amor, enfim, ofensas uns aos outros. E, e aí eu comecei então a ter a pira de falar assim, gente, na verdade, se pá, vocês sabem desenhar muito e eu quero é aprender desenho com vocês, né? E aí desse interesse de querer aprender o desenho com eles que eu acho que meu trabalho deu também um grande boom, assim, né? Tipo, uma virada da minha pesquisa de que foi de começar a realmente tomar forma essa figura do professor artista, do artista professor, e Uhum. desse interesse pelos malfeitos desse ambiente escolar, né? Desse espaço que é para ser conciliador, para ser um espaço pacífico, mas que ele, na verdade, é quase o contrário. Ele é um espaço repleto de violência, né? De Uhum. desobediência. É um espaço bem inflamado. E isso foi me interessando, assim, né? Essa diferença de que como a expectativa que se tem da sociedade, dos pais ou até dos outros professores, uma educação é de que as crianças ali vão sair melhores. E aí tudo que estaria fora dessa ideia de melhor, de bom modos, né? Seria algo que a gente tem que corrigir e melhorar. Então, esses rabiscos que eles fazem não seriam desenhos, né? Seriam vandalismos. Sim. E isso daí não seria o próprio gesto do desenho bonito, né? Então, comecei a me interessar por problematizar esse espaço, né? A partir, acho que, desse gesto, desse desenho, assim. E aí foi meio chegando onde chegou, assim, de começar a pensar esses desenhos e começar a pensar em outras ações também, Uhum. para além do desenho no espaço escolar. E do modo como eu consigo trazer isso também do espaço escolar e propor para as outras instituições, que seriam as instituições da arte, né? Acho que seria esse caminho inverso também de quando o artista é professor, né? Eu acho que é interessante a gente falar de desenho feio, do que é feio, do que é bonito, né? Porque eu acho que uma das coisas que a gente aprende, uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade é o belo, é a filosofia de Kant, é aquela coisa, o Renascimento, Vênus. Eu acho que essa é a nossa primeiro impacto assim das artes, pelo menos para mim foi, e eu odiava muito. Eu achava tudo horroroso. Eu falava, ai, que saco isso, é muito chato ter que lidar com isso. Eu quero ver coisas reais, eu quero ver
o que o que de fato parece mais tocável hoje em dia. E eu não sei, eu vim de um outro lugar que eu não achava isso bonito. E depois eu fui aprendendo a gostar, sendo moldada, né? Porque o nosso meio vai moldando a gente de qualquer forma. E eu acho que o que eu acho que isso aconteceu também contigo quando você vai para esse lugar, porque é difícil você estar num lugar e como que aquilo não vai te moldar, como aquilo não vai te tocar de alguma forma, né? E você tá nesse ambiente convivendo com essa. Acaba que é uma produção, não tem como não ser. Você não vai mudar, como você não vai ser tocado, você vai continuar sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas. Eu acho difícil, sabe? Eu sei que tem uma galera que curte, né? Mas eu acho interessante essa mudança, essa possibilidade de mudança de perspectiva que você se coloca na produção. É, acho que tem não, tem vários lances que vão acontecendo e que vão estimulando, acho que a minha produção, né? Uhum. Acho que ter escolhido trabalhar com a docência, né, ser professor, tem uma parada também de que, sei lá, fala-se muito sobre arte ser um espaço de formação, né? E aí existem duas graduações, bacharelado e licenciatura, né? Então acaba sendo uma construção separada. E aí dentro da faculdade mesmo se deparava com esse discurso, né? De que então se você escolheu licenciatura, você vai dar aula. Se você escolheu bacharelado, você vai trabalhar na pesquisa no seu trabalho, né? Na produção artística, né? Em poéticas. E aí isso me irritava e de algum modo a irritação e o ódio é um combustível para minha produção, né? Passou a ser principalmente quando eu voltei para a escola, via os alunos o tempo todo raivosos, se batendo, brigando e ao mesmo tempo se divertindo com isso e rindo disso. E esses desenhos todos eram repletos desses gestos, né? Muito intensos, muito com esse sentimento volátil, né? Explosivo. E é a E aí mente eu comecei. adolescente, né? Existe muito. Eu acho que é doido porque a galera esquece o que é ser adolescente depois de sair da fase. Parece, esqueci, não sei mais como é que é. E quando você é adolescente, é a fase que você mais quer mudar e transformar as coisas, né? Você é o vegetariano chato que fica lá para a pessoa comendo carne e gritando: assassino, assassino! O adolescente, ele tem isso, né? Então, se ele vê uma coisa, ele vai te escrachar e vai jogar na tua cara. E ele acha Foda-se, que está né? criando grandes revoluções, grandes transformações. Mas tem um gesto aí que eu acho que realmente é potente, é muito transformador, que é eu acho que esse lugar de subversão, né? Que eu acho muito legal, assim, desse trabalho que eu venho desenvolvendo e que eu acho que eu desenvolvo junto com os meus alunos, né? Eu acho que a E eu acho, audácia de não ter medo, né? Da exato. repressão. Até tem, mas você sabe que no final é tipo meio foda-se, né? Tipo assim, caguei, vai se fuder, tomar no teu cu. O que vai Porra, aqui. acontecer depois disso? Ai, foda-se, sei lá. Chama meus pais, não sei. E aí, sei lá, então, durante a licenciatura, me formei em licenciatura, prestei um concurso público, passei para ser professor da prefeitura, atualmente sou professor na prefeitura, e aí ser professor também concursado, ser funcionário público, me permite uma série de comportamentos que não me permitiriam numa instituição privada, né? E Uhum. aí eu quero a ideia de fazer greve, né? Os direitos básicos do trabalhador a gente consegue ter no funcionalismo público, está sendo atacado, desmontado, desmanchado, isso tudo, mas ainda existe essa possibilidade de subversão muito grande e de coragem, né? Esse ato de olhar para o seu chefe, seu patrão e poder falar, tipo assim, ah, vai se fuder, né? Enfim. E, e o vai se fuder não é nem só no lugar de agressividade, mas é no lugar do ai, para, me economiza, não tem que ficar ouvindo esse tipo de papo, né? Enfim, tem esse tipo de discurso, né? Você tem essa possibilidade, essa permissão, assim, de algum modo. E aí eu comecei, então, a invejar muito esse comportamento dos alunos, né? E começar a querer reproduzir isso dentro da minha produção
e dentro dos espaços de artes que eu circulo. Então, me perdi um pouco, tava falando isso porque, por causa dessa vontade, né, de que como eu tive que, sei lá, né, eu escolhi fazer licenciatura, escolhi ser professor, então eu estaria desautorizado ou minha produção seria menor, porque eu não poderia me dedicar tanto à minha pesquisa em poéticas, né? Eu acho que isso me atiçou esse lugar de entender que o ódio ia ser meu combustível e de começar a querer tacar o terror nas coisas, né? De começar a querer olhar para as instituições de arte e falar assim, bicha, vocês são uma careta, tipo assim, meus alunos é muito mais da hora e muito mais terrorista que vocês, então bora trazer um pouco dessa violência, dessa desobediência para dentro desses espaços também, né? Uhum. Se paga muito como desconstruído, descolado, aberto para isso, só que na Não real é. não é, tem uma segregação bem grande, fica quase uma ilustração das coisas, né? Se fosse tão se as instituições, né, enfim, galerias, esse rolê da arte fosse assim tão poroso do jeito que se coloca, eu acho que essa separação entre educação formal, né, e a graduação, entre o fazer artístico, estar no ateliê, e a produção da escola ser uma reflexão sobre essa produção que acontece fora dela, né, nos museus e as instituições, esses outros agentes, não existiria, né, mas ela existe, né? Sim. Então parece que a escola ela existe como uma instituição para visitar, né? Ela é uma instituição que vai levar as crianças para visitar a Bienal, para visitar o MASP, visitar o SESC. E a produção delas vai ser uma ação educativa, né? Não propriamente uma ação artística, né? Como se não existisse fazer artístico dentro desse espaço. E eu comecei a querer provocar e me provocar nesse lugar também, né? Mas acho também importante na minha fala colocar de que não acho que é uma iniciativa única, né? Não sou eu só que estou fazendo isso. Acho que existe também toda uma rede de pessoas que são minhas amigas, de pessoas que eu simpatizo, de referências minhas que também estão pensando e trabalhando isso, nessas questões, né? De como a educação formal também é um espaço próprio da arte, deveria continuar sendo, deveria ser mais, né? Não sei direito dizer. Mas aí acho que cada gente, cada pessoa vai conseguindo também construir, encontrar seus caminhos, suas formas de produzir, né? Eu acho que eu encontrei bastante diálogo nesse lugar da explosão das escolas, da violência, da desobediência, né? É que eu acho que quando a gente pensa em arte e educação, a gente já imagina, ah, não sei, uma coisa muito resolvida em certos aspectos, muito já combinada socialmente. As crianças vão visitar a Bienal e aí vão fazer um desenho sobre aquilo ou falar sobre aquilo, dependendo da idade, e tomar um lanche e ir embora para casa. É um negócio meio esperado, mas eu não sei se isso é funcional, sabe? Eu acho que as instituições pecam muito nessa relação de educação. E a nossa imagem também do que é educação em instituição, ou como esse educativo poderia ser, é muito deturpada e romântica em muitos aspectos. Isso foi algo que eu me deparei na faculdade e uma discussão que eu sempre tive. Eu não sou nenhuma especialista em arte e educação, vou deixar claro, disclaimer aqui bem grandão. Mas, inclusive, eu era a grande pessoa caótica em sala de aula por denunciar isso, por falar que, pô, eu acho que o jeito que acontece isso não funciona. E a gente tem que parar de romantizar isso e tentar ver uma maneira que funcione. Porque é isso, não achar também que a criança vai ser a resolução para tudo, né? Eu acho que É, pensar um pouco mais no adolescente, pensar no jovem adulto, pensar em outros públicos, realmente deixar com que essas pessoas possam de fato acessar esses lugares. Eu acho que quando a gente é mais realista em relação a isso,
aí eu acho que a gente pode fazer de fato mudanças. Uhum. Eu não acho que não é nem necessariamente sobre ser realista. Eu acho que tem um lugar de uma leitura crítica dos espaços que se circula, né? E aí eu Uhum. acho que na educação, né, na arte educação, nas mediações que se propõem nos museus, primeiro acho que existe uma hierarquia muito clara e muito dada, né? Se a educação, a formação de público realmente fosse uma prioridade, isso ia vir junto num projeto de exposição, num projeto de curadoria, né? Não ia ser algo tão hierarquizado em que a gente vai tendo a primeira figura do curador, os curadores adjuntos, aí eles decidem os artistas, aí depois contrata-se o educativo, e aí faz-se um plano de educação, um plano de mediação a partir de tudo que já foi construído antes, né? Esses agentes, eles têm uma hierarquia de como eles vão aparecendo e como isso daí vai sendo construído e constituído. E por mais que consiga se ter, eu acho que devem, não devem, né? Eu sei que existem ações muito boas, né? Muito diferentes e disruptivas nesse meio, né? Só que ao mesmo tempo, essa hierarquia ela tá dada, tá posta e ela é reproduzida, eu acho que sem uma se existe consciência de que isso é reproduzido, acho que ainda não existe tanta vontade de querer mudar esse paradigma, né? Para mim Sim. parece que se coloca algo tipo assim, é assim que as coisas estão, assim que as coisas funcionam, né? É quase Uhum. meio uma ironia, tipo, eu sei que é assim, eu não concordo, faço meus comentários sobre, porém na hora do vamos ver, acho que não existe tanta mudança, tanta proposição de mudança para isso, porque eu acho que existem várias vaidades aí no meio, né? E e aí, então, aí eu acho que a dificuldade de se pensar esse educativo, de pensar esse programa de formação, né, em que encare o espaço da educação formal, um espaço próprio da arte, vem, acho, dessa hierarquia toda, né? O público vai vir depois, que tudo já foi decidido, né? A criança, né? Salvem nossas criancinhas, não mexe com a criança. Ela vai vir depois que está pronto, né? Ela vai produzir depois que a exposição está pronta. Se ela vai ter um espaço destinado para colocar o trabalhinho dela, que é a área do educativo, enfim. E as pessoas elas estão revisitando e repensando isso, né? Só que eu acho que ainda se reproduz esse comportamento, se reproduz essa hierarquia de um modo muito acrítico, né? Acho que se fala desse discurso, mas não se faz. E aí, junto a isso, a gente vai ter essa ideia que tu disse essa imagem, né? Que a gente tem da educação como se fosse a educação salva, né? A educação ela é muito transformadora de mundo, né? Se a gente tivesse iniciativas muito boas, se a educação fosse valorizada no país, o país não estaria do jeito que está, né? E aí o lance todo é que, na verdade, são projetos políticos, né? O Brasil tá do jeito que tá porque a educação funciona, né? A educação, ela é um projeto político e aí, enquanto projeto político, ela vai atender demandas, né? As questões vão ser sobre que demandas estão sendo atendidas, demandas para quem, né? E contra quem, então. Se a gente está atendendo e priorizando um determinado grupo, a gente vai estar contra um outro grupo, né? E aí, se a gente vai pensar na história de formação do nosso país, no nosso histórico político, a gente vai entender que isso tudo é construído por uma minoria dominante, né? Para as nossas elites, né? As elites, enquanto dominantes, elas se beneficiam dessa estrutura, né? Até pouco tempo, antes do governo Lula, 3% da população entrava na faculdade, né? Então, esses 3% a gente conseguia discernir, justificar socialmente porque pessoas ganham mais e pessoas ganham menos, porque essas pessoas estudaram mais. Se elas estudaram mais, elas merecem ter melhores salários. Só que na realidade não é assim, né? Tipo, as pessoas que têm dinheiro, elas têm dinheiro porque elas nasceram com dinheiro. Não é sobre esforço, né? Não existe esse discurso de uma pessoa que se tornou bilionária porque ela trabalhou muito. Eu trabalho muito, porra. Trabalho pra caralho. E tô anos-luz de conseguir ter 1 bilhão, de E eu ser não sou bilionário. bilionária, né? Tipo, Então é um lugar, tipo, de que as coisas não se justificam desse jeito, né?
A gente vai vendo que, sei lá, durante o governo Lula, a gente vai ter os governos que vão se suceder, né, o governo PT, tanto no Brasil, quando a gente vai pensar as gestões que vão ter de políticas públicas, por exemplo, lugar que eu posso falar propriamente aqui no estado de São Paulo e na prefeitura, a gente vai ver que conseguir colocar uma massa de pessoas dentro da faculdade, você vai conseguir elevar a renda dessa população. Só que isso não necessariamente você consegue mudar esse paradigma, né? As pessoas continuam, as pessoas estão mais estudadas, mas não necessariamente elas se tornaram ricas. Não necessariamente a gente conseguiu desinchar essa base dessa pirâmide, né? Ainda a estrutura existe lá, né? Então a educação ela nasce, não sei, isso é uma teoria minha e eu posso também estar errando bastante nisso, mas é o modo como eu estou lendo isso, de que ela justifica essa hierarquia de classes, né? Que pessoas valem menos, pessoas valem mais, né? Se elas estudam mais, elas vão valer mais que pessoas que estudaram menos. Então, o projeto que a gente tem, na situação que o país está hoje, eu entendo que é um projeto político que foi articulado, né? E que existe esse pacto dessas elites dominantes. E aí acho muito difícil você ficar nesse lugar de que a educação salva, né? De que a educação é transformadora, e ela pode ser, ela pode salvar, ela pode ser transformadora. Só que enquanto instituição, para mim, ela parece trabalhar muito mais na atuação de reprodução do mundo, né? Então, quando eu falo que eu me interesso pelo... Quando eu digo, voltando, né? Reprodução do mundo, é pensar que as coisas continuem sendo do jeito que estão sendo, né? De que não seja Sim. transformador. Se a gente fala de transformação, a gente está falando de propor futuros outros, né? Diferentes do Propor presente. mudanças, né? E se você for propor mudanças, então você vai alterar essas pirâmides, você vai mexer em grandes fortunas, você vai falar de redistribuição de renda, você vai falar sobre o movimento sem terra, né? Você vai ter que tocar nessas questões em que essas elites não querem que você toque, né? A partir do momento que a gente tem um tipo de política que vai tocar nessas questões, existe todo um mecanismo, um aparato para querer se desmontar é, essas políticas públicas que vão sendo feitas e para deslegitimizar essas lutas sociais, né? Sim. Então, sei lá, o que acontece, a leitura que a gente tem hoje, né? A sociedade vai ter hoje que professor é vagabundo, de que professor não quer trabalhar, professor faz greve porque não quer trabalhar, vai vir desse lugar, né? De todo desse agenciamento para conseguir se descredibilizar Mobilizar. essas lutas sociais, né? Sim. E então, pensando nesse lugar de educação salva, educação transforma, né? Ela pode vir a ser, mas enquanto instituição, e o principal papel dessa instituição, enquanto tem essas pessoas no poder, né? Ela não vai ser sobre transformação, né? Ela vai ser sobre reprodução, né? E aí daí vem o meu interesse para querer pensar a violência, para querer pensar a insolência, do modo como eu consigo me alimentar desse ódio, né? De transformar isso em produção e querer provocar essas estruturas, explodir essas estruturas, né? Porque eu acho que isso é uma maneira de você conseguir se rebelar contra esse meio, né? A questão é do mesmo jeito que você pergunta a política para quem, contra quem, né? Acho que você também tem que perguntar essa violência, né? É o trabalho que eu gosto de pensar que eu faço com os meus alunos, por exemplo, que é de olhar para isso e falar sempre sobre, gente, se a gente vai produzir isso tudo, a gente tem que ter bem claro quem vão ser nossos inimigos, né? Contra que e contra quem a gente vai produzir, né? A favor de que e a favor de quem a gente vai produzir. Então, se a gente vai produzir violência, a gente tem que escolher muito bem quem a gente vai mirar a bala. Porque não adianta a gente ficar se redistribuindo só entre nós. A parada não é sobre isso, né? A parada é Sim. sobre mirar a bala na pessoa certa, né? E aí eu acho que as instituições entram um pouco na minha mira, né? Porque a gente fala bastante sobre todos esses processos de inclusão, desses discursos, só que no final a pessoa que manda continua sendo a mesma, né? O dinheiro continua vindo das mesmas grandes fortunas, né? Não,
você altera uma estrutura muito de base, né? Você não consegue alterar realmente quem manda, né? Me incomoda muito pensar de que Parece que é uma cortina de fumaça essas mudanças, de certo modo, né? São muito. elas são muito neoliberais, É, né? Porque no final você entra de novo na lógica capitalista, né? Se está pensando em transformação, eu fico pensando que isso poderia ser mais revolucionário, né? Entendo que eu, existem demandas do presente, demandas de agora, mas eu também acho que se satisfazer com isso às vezes parece muito pouco, né? Se eu quero estar numa exposição, eu quero estar incomodando, né? Vou querer estar provocando, da mesma maneira que eu faço isso com meus alunos, da mesma maneira que eu faço isso na escola, né? Não quero que, sei lá, passa em tipo, a pessoa... branco. Não é nem sobre passar em branco, é sobre... Eu quero que certas pessoas olhem e se sintam ofendidas. Eu não quero que todo mundo seja meu público, né? Sim, e eu acho que você faz isso muito bem na série Scary Hell, School Teacher. Eu Essa tô, publicação. eu queria que você falasse um pouquinho sobre, e é muito legal. Eu acho que para começar, esse é uma pena que o professor não possa ir pro céu. É muito tipo, como assim? Sim. E essa publicação eu fiz durante minha residência no Pivô Arte e Pesquisa, Que foi, em hein? 2020 ou 2021. Na Agora eu tô pandemia? na dúvida. Foi na pandemia, então 2020, 2021, é tudo Quase a mesma coisa. continua em 2020, né? E aí, bom, essa publicação veio dessa dificuldade, né? Foi durante a pandemia, então tava sem esse espaço meu de trabalho, que é muito importante, que é a sala de aula, né? A sala de aula se tornou esse espaço online. E aí isso de algum modo foi minando bastante meu trabalho que eu vinha desenvolvendo junto aos meus alunos, né? Porque em sala de aula eu consigo construir um pacto com eles, né? O que a gente produz ali, a gente consegue controlar como aquilo vai sair dali, né? É muito difícil conseguir, porque, sei lá, né? Eu fico muito amigo deles, então existe uma relação ali de amizade e de quando você é amigo você faz pacto com seus amigos de proteção e de defesa, né? De Então, lealdade, né? de lealdade. Da mesma maneira que eu não vou produzir coisas que vão foder com eles, eles não vão produzir coisas que vão foder comigo, né? Ou se vão, ainda vai ser num lugar de, tipo, no final a gente vai rir disso tudo, né? Mas no ambiente online, isso daí já fica muito mais difícil porque as aulas, elas não estão nesse espaço fechado desse pacto que é a sala de aula. Vai ser um espaço de Zoom que qualquer pessoa pode estar, pode entrar, e quem está do lado da câmera não necessariamente é o aluno, né? As aulas são acompanhadas junto com os pais, né? Então é muito fácil tirar isso tudo de contexto, né? E querer fuder com a minha vida, fuder com a minha carreira, enquanto professor público. Então eu meio que não estava conseguindo trabalhar isso com eles, assim, da maneira que eu queria. E aí veio a vontade de querer fazer essa publicação, né? De como pensar essa sala de aula, eu imagino, como acho que é a minha aula, né? Tipo, esse ambiente infernal, que tá criança, as crianças estão dançando funk, ao mesmo tempo que tem as outras se gritando e se xingando, tacando biribinha no colega, aí tem uma galera desenhando, aí tem uma galera vendo e lendo anime, enfim, né? Esse ambiente que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e que quem olha de fora fala, tipo assim, caraca, o inferno tá ali dentro, né? E eu tô me divertindo nesse espaço. Eu tentei criar, então, um pouco esse espaço, essa narrativa visual e virtual de como eu imagino uma dinâmica de aula, né? Essa figura do professor capeta, em que ele entra na sala de aula e a aula é um inferno, né? Só que tudo bem, porque ele é o capeta, né? Faz sentido. E E aí o eu, modo de fazer tem um monte de parada, né? Acho que é um modo como eu produzo meus outros trabalhos, é o modo como eu penso, como minhas aulas funcionam, que é o lance de pega tudo, tudo importa, e vai usando todas essas referências, juntando isso tudo, amarrando, até, sei lá, isso tomar uma forma, uma cara legal e ofensiva. sim, eu acho que você tenta trazer
na tua produção, pelo menos, né, no Scary Hell, eu acho que muito essa dinâmica de sala de aula com alunos de ensino médio, né? Eu lembro que era extremamente caótico o ensino médio, assim, ninguém queria estar lá, e você era obrigado a passar mais da metade, quase metade do seu dia naquele espaço que você odiava, que todo mundo odiava, e que você tinha que aprender, mas você sempre se questionava, eu tô aprendendo isso por quê, sendo que eu não vou usar, e Sim. você traz todos esses conceitos, assim, essa coisa meio teenage Dream, sabe? Tipo com o Léo DiCaprio mostrando esses crushes adolescentes, os shippers, que hoje em dia, né? Chamar. Aham. E É, tem isso, sei lá, né? Acho que uma parte acho que desse pacto que eu falo que eu tenho com os meus alunos, né? E acho boa essa palavra porque tô falando de inferno nesse trabalho, né? é, Então, tem tem um lugar do modo como não é sobre sentir saudade, né? Mas também é do modo de invejar essa adolescência, né? Tipo assim, cara, é muito legal ser adolescente. É muito legal conseguir produzir isso tudo, né? O jeito como eles dançam, o jeito como eles falam e sim. performam e produzem, né? É muito divertido, né? E eu É, acho que, é sei muito lá, é uma coisa que visceral, fica... né? É, Eles são extremamente viscerais, não tem a noção do perigo das coisas, né? Não tem nada. deu zero. Eu Tipo, fico. você explica, se você fizer isso, talvez tipo, não joga a bola dentro da sala de aula, porque essa bola vai pegar no teto e vai quebrar uma lâmpada. E eles estão tipo assim, mas é muito legal, professor, você não tá entendendo. Foda-se se vai quebrar. Se quebrar, quebrou. A gente corre. Tipo, gente. E eu acho que você trazer também, eu acho que você traz essa coisa, essa estética um pouco mais tosca, sabe? Não sei se eu posso Uhum. falar assim, mas existe essa coisa meio tosqueira dessas hashtags e daquelas. Eu penso muito nas escritas da mesa, que era algo que eu fazia demais. Eu ficava escrevendo da mesa inteira. De nada, ninguém. E aí no outro dia, se não tinham limpado e apagado, era tudo de novo. E a gente tem essa insatisfação crônica praticamente, né, na adolescência. Sim, tem isso, né? Tipo, você tá no auge dos seus hormônios, com vontade de dominar um mundo, estilo Pink Cérebro, e aí você tá obrigado a ficar sentado naquela mesa, querendo não estar nesse espaço e sendo obrigado. E, na verdade, tá todo mundo obrigado, né? O professor tá obrigado a estar ali, os alunos estão obrigados a estar ali, né? Então, tá todo mundo ali, tipo assim, puto. Eu E eu acho que preferiria essa, não essa estar. que você chama de tosca também tem a ver com isso. E acho que tem muito a ver com também de estar dentro da escola pública, né? É, acho que tem uma condição social e econômica de se pensar sobre eu produzo com o que eu tenho na mão, né? Não sou artista que fica comprando materiais para produzir, né? Uhum. Eu gosto de trabalhar com o que tem na mão, e o que tem na mão é tipo assim, bora tirar leite de pedra, isso vai rolar e vai ficar legal. E eu acho que essa estética tosca vem daí. E aí esse impulso juvenil, né? Esse impulso do adolescente, que é algo que eu amo de paixão. Queria ser adolescente, né? Queria me comportar igual a eles, às vezes eu me comporto. Eu acho que é o que dá esse gás, né? Tipo, adolescente é isso, né? Quando ele tá com raiva, ele fica lá, tipo, eu vou dar essa resposta pra ele, eu vou encher essa criança de pancada, ela vai ver como é que é. Essa é a vontade que a gente tem muitas vezes na vida, mas a gente lembra que a gente não é adolescente mais. Exatamente, infelizmente a gente é adulto. A gente tá tipo, eu tenho que pagar a conta. Entendi. Eu tenho que falar amém. É isso. Mas eu acho que é muito doido esse pensamento, assim, que você traz para o trabalho, porque não é uma coisa corriqueira da gente ver na arte contemporânea. É uma coisa que é bem peculiar mesmo, né? Isso me chamou muita atenção no seu trabalho. Quando eu vi, eu te achei de maneira aleatória, eu já te disse isso, no Instagram. E eu falei, quem é? E eu
tava aparecendo o tempo todo pra mim. Eu não entrava muito no Instagram e quando eu entrava, eu sempre aparecia. Eu falei, que é? Aí eu fui ver o seu Instagram e não tinha coisas da sua produção. Eu cliquei no site. E quando eu vi a estética, eu falei, peraí, isso é muito interessante. Isso é muito legal. Isso é diferente do que a gente vê. Sim, E me pegou é isso. aí. Eu acho que tem um lugar de. Essa produção ela acontece, ela tá rolando, né? O lance todo vai ser sobre a marginalização disso, né? Desse discurso, né? Se não, se é algo que tem que ser não desacreditado, né? É algo que, se é desobediência, violência, é algo que a gente tem que reprimir, né? Então a gente vai colocar isso à margens, né? A educação faz isso muito bem, né? O aluno delinquente, né? Então a gente vai ter os alunos obedientes e os alunos que são vadios, preguiçosos, é, raivosos, violentos, briguentos, que não fazem nada, que não quer nada com nada. O que vai ser o futuro dessa criança, desse O que só adolescente? causam na aula. É, exato, não cala a boca nenhum minuto. Então a gente já vai colocando esses comportamentos como algo errado, né? Algo de bandido, né? Então já vai colocando a margem, né? E aí a gente vai pensar, sei lá, muito das minhas referências, elas vão vir de lugares. Gosto bastante da literatura periférica, né? Tem esse movimento que tem um cara que eu gosto bastante que é o Rodrigo Ciríaco, que vai escrever sobre literatura periférica. E vão ter esses espaços de artes que vão ter esse tipo de produção, esse tipo de reflexão, só que não nos espaços centrais, né? Vão ser as instituições mais famosas, as galerias, né? Se você vai para a periferia, você vai encontrar um monte de instituição feita pelo próprio bairro, né? Em que vai ter roda de Sim. slam, vai ter sarau, tem um sarau da Cooperifa, né? Enfim, vão ter várias maneiras disso se articular e ser mostrado, né? O lance todo é que isso não, não entra, né? Porque no final eu acho que é algo de que a gente não gosta, né? Tipo, eu acho que tem esse potencial revolucionário disso, né? Revolucionário e transformador, né? De que as elites não querem que você sinta a raiva delas, né? Elas querem que você ame trabalhar, goste do espaço que você trabalha. A gente dá sneakers, a gente dá Coca-Cola para vocês, né? Tipo, vista a camisa da empresa, gosta do que você faça, ame seu patrão. Seu patrão é tão legal, é tão gente boa, né? E no final é tipo, gente, odeie seu patrão. Seu patrão tem que achar que ele é um filho da puta, né? Eu dou sorte que meu patrão é o prefeito de São Paulo, então assim, vai tomar no cu. Todo ano tá tendo movimento de greve, todo ano eu tô lá, tipo, gritando, mandando se fuder e fugindo de bala de polícia, né? Sim, e E isso tudo volta pra minha produção, né? Eu acho que me alimenta, né? sim, e eu fiquei curiosa, antes de entrar no Te Pego Lá Fora, que o nome já é muito bom. Eu acho. Eu queria saber qual aluno você era quando você Desculpa, tava. cortou o áudio. Qual aluno você era? Então, né, a minha grande inveja, ressentimento disso tudo é porque eu era o aluno obediente, né? Que? Eu era um aluno bonzinho. Como assim? Durante Como durante assim? na educação, até o ensino médio, eu era um aluno muito tranquilo. Na faculdade, na graduação, também eu era bem obediente. Foi na pós-graduação que teve uma virada, assim, né? Eu comecei a me interessar por esses assuntos, mas por enquanto eu ainda era muito tranquilo. Comecei a causar foi quando eu fiz uma residência na Bahia. Eu passei na residência do Instituto Sacatar. Isso foi em 2000 e me formei em 2016, fui para residência em 2017. Acho que foi isso. E entrei na pós-graduação em 2017, não lembro. Mas foi durante ao mesmo tempo que eu estava fazendo pós-graduação, eu fui fazer essa residência. E aí, durante a pós, eu já estava uma pessoa, já voltei como aluno, né, pensando assim,
porra, quero ser aluno igual meus alunos, né? Ser aquele aluno filha da puta. E aí, durante a residência, acho que isso destravou uma chave que foi. Aí realmente eu voltei querendo tacar o terror nas coisas, né? De ser Nossa, o aluno que na eu, faculdade levava biribinha e ficava atacando biribinha no meio da aula, né? eu era Ficava rabiscando mesmo. caótica, tipo, caótica real, assim, nas aulas. Mas eu nunca repeti, não sei como, mas eu era a pessoa que, o professor falou, não tem como, né? Não, não dá, não tem o que ser feito mais. Não, eu era muito caótica. E na faculdade também, assim, no começo da minha faculdade, eu tranquei a minha faculdade. Minha faculdade, que era para ser 3 anos, virou 5. Mas o primeiro, no começo da minha faculdade, eu era muito caótica também. Eu chegava assim, jogava uma frase de efeito, chegava atrasada, jogava uma frase de efeito para causar uma intriga generalizada e depois eu ia fumar um cigarro. Um cigarro agora. Ah, eu só acho engraçado que fulana disse isso, sabe? Eu não sei se eu concordo. E vai embora. É isso. Aí todo mundo se matava e eu fumar um cigarro aqui, tomar um café. Era isso. Mas aí depois, quando eu me formei, Obediente. aí quando eu me fui realmente me formar, decidi, agora, né, não posso ficar, né? Não, não, é bom ter uma graduação, se eu for presa, né? Vai que. Melhor garantir uma cela diferenciada. Aí eu voltei obediente, tipo, do jeito que dá, né? Acho que talvez meus colegas não diriam o mesmo, mas pra mim era muito obediente. Eu tentava manter sempre, vou escutar mais, não vou dar piteco, não vou, sabe, causar muito. Eu É, dei uma boa é que assim, eu segurada. tenho essa pinta de mal, mas eu sou bem bonzinho, assim. Mais recentemente, sei lá, que eu fiquei mais porra louca das ideias. Mas, ai, meus amigos todos, eu sou, tipo assim, fofíssimo, né? Com Quem meus vê alunos cara não vê coração, não é mesmo? até com os meus alunos, eles são tipo, eu dando aula, a gente tá se xingando, mas no final a gente é super fofo. Já, eles fazem uns desenhos pra mim, que às vezes eu vou lá e fico me tatuando os desenhos deles. E fico, Oh, gente, desenhei esse negócio que vocês fizeram em mim, ó que da hora. E fica todo mundo, que não sei o quê. Chega na escola, vem os alunos, das crianças aos adultos, tudo correndo pra me abraçar. oh. Tem essa pinta, mas é porque eu acho que é isso, tem acho que dentro desses pactos todos, isso ser violento, enfim, acho que é muito violento e é muito agressivo, principalmente para quem vê de fora, né? Eu Uhum, acho que é o lance de você escolher para quem você vai redistribuir isso, né? Então, é uhum, violento para quem a gente quer que seja, né? uhum, Para entre nós é carinho e é amor, né? Tipo, é divertido, uhum. né? Se aquele espaço vai ser, tipo, pode ser um inferno, né? A gente tem que tentar transformar aquilo em algo que passe rápido, pelo menos, né? E quando a Sei. gente se diverte, o tempo passa muito rápido, né? E fala um pouquinho de Te Pego Lá Fora. O Te Pego Lá Fora foi o primeiro trabalho que eu desenvolvi depois que eu me formei em licenciatura, né? Uhum, Eu tinha terminado as disciplinas de estágio, estava já dando aula na prefeitura e eu veio dessa vontade que eu falei, né, do começo da licenciatura, de querer aprender desenho olhando para os desenhos deles. E aí, olhando para as carteiras, que é esse espaço cheio de desenho, né, e que são desenhos que têm vários autores, né, acontecendo e rolando ao mesmo tempo, a escola tem período manhã, tarde e noite, né? Então, é desenho da manhã, da tarde e da noite, todas convivendo nesse mesmo espaço, né? É criança desenhando dinossaurinho, é adolescente desenhando piroca, são os adultos à noite fazendo anotação, rabiscando o tédio deles de estar nesse espaço, né? E aí eu comecei a colecionar essas carteiras e queria aprender a desenhar olhando para esse espaço, né? Então aí eu uhum, comecei a juntar esses tampos de mesas que seriam descartados e comecei a manipular, desenhar em cima disso, né?
querendo fazer colagem, fazendo intervenções em cima disso. Algumas carteiras têm mais ações, algumas têm menos, né? Já foi uma coleção, assim, uma caralhada de tampo de mesa que eu desenhei para querer aprender a desenhar, né? Vendo o trabalho deles. Ela é feia, tadinha. Olha só pra cara dela. Muito bom. Aí é isso também, né? Tem essa vontade de querer aprender o desenho, mas também pensando o desenho como registro, como registro não, como performance também, né? De tudo que está acontecendo na sala de aula pode se tornar desenho, né? O palavrão, a ofensa que fala, a cantada que passa, isso tudo de algum modo vai se rabiscando e se adotando, né? Transformando em desenho, transformando em narrativa, né? Tenho um interesse também muito grande pela palavra, né? Então eu gosto bastante do jeito que eles falam, né? E eu acho que a gente pode ir pro Piscininha Amor, que me conquistou, na verdade. Esse me conquistou demais. Ah, e o Piscininha Amor é um dos meus trabalhos, meus xodós, assim, que eu mais amo, assim. Ah, eu acho que é de fato, acho que faço o meu trabalho favorito. Foi um trabalho que eu fiz em sala de aula junto com os alunos. Ai, que Eu incrível. tinha feito um trabalho junto com uma empresa, Viscunha. Vicunha ou Viscunha? Não lembro, acho que é Vicunha. Aqui, ó, o patrocinador está reclamando aqui que eu não sei o nome do patrocinador. Aqui a gente não pode fazer publi, tá? Só com cash. Com a empresa. É, Enfim, entrou em contato comigo, a gente fez um trabalho juntos, eles me deram uma caralhada de tecido para eu desenvolver produção, uma obra. Que Ah, a gente vai te dar incrível. tecido e trabalha, faz o que der na telha com isso. E aí eu tinha esse monte de tecido e eu levei para a escola. Na época eu estava dando aula numa escola em Brasilândia, Castro Alves, se eu não me engano. E aí eu levei os tecidos para a escola e falei, gente, a gente tem um monte de tecido, a gente tem um monte de tinta e não sei o que a gente vai fazer disso, a gente vai descobrir fazendo. A gente começou a fazer essas pinturonas, bandeironas, né, esses panos enormes com esse monte de coisa que a gente tinha em volta, né? Com as frases, com os desenhos das carteiras, os xingamentos que eles tinham, que eles falavam. Aí era a letra de música, né? Então, Piscininha Amor é porque era a época que estava o hit do sucesso, Piscininha Amor. E aí toda hora os alunos estavam querendo ouvir essa música no repeat. E aí essa frase do iPhone, de roubar iPhone, quem não rouba é ladrão e vacilão. Também veio disso, desse contexto deles, contando as histórias deles, enfim. E a gente foi criando essas narrativas, né? E foi criando esse trabalho juntos. E aí, sei lá, sei que foi um trabalho que durou, esse daí durou uns 3, 4 meses, a gente mexendo nisso tudo e Ah, rolou. eu não sabia que era uma coisa a longo prazo. Eu pensei que foi, sei lá, uma aula. Não, não foi, porque também tem isso, né? Eu sou muito legal, mas como professor eu sou muito rigoroso. Eu gosto muito de uma máxima que, quando eu tive aula com o Pedro França, ele falava que é pode tudo, mas não pode qualquer coisa, né? Então era meio isso, assim, a gente pode fazer tudo, mas não pode ser qualquer coisa, né? Então a gente tinha muito projeto, muito planejamento também sobre. Que também no final era uma caralhada de tecido, mas não era tanto, né? Se a gente. Assim, vamos pensar e idealizar o que a gente quer fazer a partir disso. Que desenhos, que coisas a gente vai recortando, colando. Como a gente descobre que vai colar isso, acabou a cola, cola com um branquinho, passa branquinho em volta, estoura a caneta Bic dentro de um branquinho, enfim. Vai mexendo tudo isso, vai fazendo. Mas foi um trabalho mais a longo prazo, porque foi bastante disso, né? Um trabalho de pesquisa, pesquisa de material, que modo, como a gente vai solucionando os problemas que vão aparecendo, né? Que nem essas chamas vermelhas. Eu amo, era um tecido que eu tinha, que eu comprei para o carnaval, era um resto de fantasia de carnaval, que eu levei para a sala e aí a gente começou a cortar esses foguinhos em volta, e aí cortar isso demorou uma vida, e aí depois como ia colar, não sabia como ia colar. Aí de repente começa a passar cola, a cola acaba, aí tem que descobrir uma outra maneira de conseguir grudar isso tudo. E aí no dia seguinte está descolando, então tem que passar um outro material.
Então tem um trabalho de pesquisa também junto, né, com eles para a gente conseguir solucionar esses problemas, né? E construindo Piscininha Amor. Gente, é maravilhoso. Não tem como não gostar. É muito. Não sei, é diferente de tudo que a gente vê por aí. Eu amei, eu não sabia desse, desse backstage da coisa. Eu imaginei que. Na real, não sabia que você tinha feito com seus alunos, mas acho que torna o trabalho ainda mais especial. Tem essa dimensão, acho que, da minha atuação, né? De que Uhum, eu gosto muito de pensar. Quem me falou isso foi acho que a Gal, numa aula que eu tive com ela, que ela lançou umas perguntas, e uma das perguntas que me marcou muito, eu gosto muito de pensar até hoje, é quem é seu público, né? Para quem eu estou produzindo, né? E uhum, aí eu tenho muito claro que para mim meu primeiro público vão ser meus alunos, né? Estou trabalhando bastante dentro do ateliê, então muita coisa do que eu faço, muita coisa do que eu produzo tem como espaço de exibição e tem como público esse espaço da aula, né? Então vão ser os alunos que vão ver e quem está na escola, né? Se você não está na escola, você não vê, você recebe, né? Não. Você consegue consome. consegue ter você constrói essa dimensão através do meu relato e da minha fala, né? Que também Uhum. não é do meu interesse. Expor também, né, os seus alunos. Porque, tipo, não é sobre o trabalho ficar tirando foto do processo e ficar mostrando como foi a feitura disso dentro, né? Tipo, a importância da feitura disso tá para mim, para os meus alunos, né? De Uhum, novo, esse papo, né? Tá para essa comunidade e esse público restrito, né? Eu sim. acho que quem tá de fora é legal ouvir a história, mas não acho que precise. Porque acho que é isso, né? No final, o resultado é horrível dizer, né? Mas no final fica legal de ver, né? Tá divertido de olhar. Uhum. Não é só sobre. É sobre o produto final, assim, né? Esse bem que produto é horrível de falar também, mas É, é sobre esse trabalho final e que é muito legal, independente da história por trás dele, ele funciona sozinho. exato. Eu acho que ele não precisa estar amparado nessa narrativa. Eu acho que essa Sim. narrativa é massa. E Ela eu acho que isso só também, ela só adiciona. acrescenta. É exato, ela só acrescenta a camada que eu acho que deixa ele mais massa. Ele Sim. não precisa, tipo, disso para se sustentar, né? Eu Uhum. acho que ele, tipo, sozinho ali olhando, quem sabe a história gosta ainda mais, quem participou disso se diverte muito mais. E, e é meio isso, assim. E com isso, acho que a gente vai encerrando. Que a gente gosta de falar pra caramba, eu e você, né? Não é? É, Não gosta, deixar não pô. calar a boca. Eu tenho que ir encerrando mesmo, que daqui a pouco eu tenho que dar aula. E é isso, gente. Eu queria te agradecer, Pepe, por você ter topado e pelas trocas maravilhosas e por ter me ensinado bastante sobre educação, que é um negócio que vou mandar, inclusive, para Dara. Um beijo, Dara, que você sempre me ajuda com isso. E a gente sempre discutiu muito sobre isso durante toda a graduação e ela me ensinou muito. E acho que ela vai adorar essa conversa. E eu queria te agradecer por toda a troca, por memes e por, por tudo, que foi super legal. Aí eu que agradeço pelo convite. Como você também já percebeu, eu também adoro falar. Então, falar sobre o meu trabalho acho que também é uma dimensão que o meu trabalho está acontecendo. Obrigado pelo convite. Agradecer você, a sua equipe toda, as meninas que estão aí com você também. E também ao público Queria que ouviu e agradecer, chegou até aqui. que eu queria agradecer todo mundo que ficou vendo, que assistiu essa conversa. E é isso, gente. Sigam o Pepe nas redes, os links ficam sempre aqui embaixo no primeiro comentário fixo. Sigam a gente no Instagram, @guarido com 10 no final. Que vocês vão ver outros conteúdos do Pepe, de todos os artistas que passam por aqui, quem vai ser o artista da semana e o que mais que eu tenho que falar. Eu acho que é isso. Curtam, compartilham e é isso. Um beijo. Até semana que vem.